Olá, meus amores, tudo bom? Eu estou passando aqui porque a gente vai dar continuidade à nossa série sobre administração tributária. A administração tributária, ela está lá no Código Tributário Nacional, do artigo 194 até o artigo 208 da Constituição, ou do Código Tributário Nacional, ou da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional. E o nosso tema de hoje é sobre a atividade de fiscalização. Então se liga aqui no nosso canal e acompanha o vídeo. Continuando a nossa série sobre a administração tributária, no nosso vídeo de apresentação do tema, eu falei que a administração tributária está inserida aí do artigo 194 a 208 do Código Tributário Nacional, e a administração tributária ela é composta por um tripé. Esse tripé determina 3 etapas da administração tributária. A gente tem a etapa de fiscalização, a gente tem a etapa de inscrição do contribuinte na dívida ativa e a gente tem a etapa de emissão de certidões no direito tributário. Diante disso, o nosso vídeo de hoje é dedicado à atividade de fiscalização. A administração tributária ela tem um poder de polícia amplíssimo. Logo, qualquer pessoa pode ser objeto de fiscalização da administração tributária. Então, quem é que pode ser fiscalizado? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Também é importante a gente lembrar que qualquer coisa pode ser objeto de fiscalização, ou seja, notas fiscais, mídias digitais, livros contábeis, computadores, containers, armazém, ou seja, qualquer coisa pode ser objeto de fiscalização da administração tributária, uma vez que o poder de polícia da administração tributária, como eu bem disse, é amplíssimo. Dentro dessa lógica de quem é que pode ser fiscalizado e o que é que pode ser fiscalizado, a gente passa a entender que essa atividade de fiscalização da administração tributária, ela pode acontecer de forma presencial, ou seja, quando os fiscais eles vão em loco e fazem a atividade de fiscalização, ou essa fiscalização ela pode acontecer de forma remota, principalmente quando a gente está vivendo numa sociedade tecnológica, onde a gente tem várias possibilidades de tecnologia que podem realizar esse trabalho de fiscalização. Então, esse trabalho de fiscalização ele pode ser realizado por inteligência artificial, com geolocalização, ou seja, hoje os órgãos que compõem aí a administração tributária têm vários mecanismos tecnológicos que podem exercer nessa atividade de fiscalização. Nessa atividade de fiscalização, também é importante a gente lembrar as pessoas que detêm o dever fiscal de prestar informações. O artigo 197 do Código Tributário Nacional lista pra gente as pessoas que têm o dever fiscal de prestar informações. Então, quem tem aí o dever fiscal de prestar essas informações e caso não preste, quando recebe uma intimação por escrito, ou seja, o pedido de informações ele tem que ser mediante um documento por escrito, e se essas pessoas não cumprirem esse documento por escrito, tem a possibilidade de recair em crime de desobediência. Então, o artigo 197 ele diz pra gente, mediante intimação por escrito, são obrigados a prestar informações a administração tributária sobre bens, negócios ou atividades de terceiro, os tabeliães, escrivães e os serventuários do ofício, os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas que administram bens de terceiro, os corretores, os leiloeiros, os despachantes, os inventariantes, os síndicos e os comissionários, que essa era a linguagem anterior da lei de falência anterior, já que o CTN é de 66, hoje é o administrador judicial da massa falida ou do plano de recuperação, e quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei assim designe. O artigo 197 ele é um artigo muito importante, porque ele traz pra gente as pessoas que têm o dever fiscal de prestar essas informações. E aí, se caso essas pessoas recebam essa intimação por escrito e não prestem essas informações, recai aí em crime de desobediência. Uma outra coisa importante é que dentro do dever fiscal de prestar informação existe uma exceção, ou seja, aquelas categorias profissionais
ou aquelas pessoas em razão do exercício do cargo, da função, do magistério, sejam protegidos pelo segredo, pela confidencialidade daquela relação, essas pessoas não têm o dever fiscal de prestar informações. Ou seja, quando se exerce um cargo, uma profissão, né, um ofício qualquer, né, o exercício de uma função, o exercício de um magistério, que a organização, a regulamentação daquela atividade estabelece que aquela relação entre o prestador ali de serviço e o seu cliente, ou o contribuinte, ou aquela outra pessoa, naquela relação ali profissional, naquela relação de magistério, de ministério, se essa categoria profissional ela tem uma lei que traz a proteção dessa relação, sendo uma proteção baseada no segredo, na confidencialidade, essa pessoa não terá o dever fiscal de prestar informações, logo está excepcionado do artigo 197 do Código Tributário Nacional, como por exemplo a advocacia, né? A carreira de advocacia, a carreira de advogado ou de advogada, o estatuto profissional estabelece exatamente a relação de confidencialidade, de segredo, o pacto de confidencialidade entre o advogado e o seu cliente. Logo, né, esse advogado ou essa advogada não tem o dever de prestar informações ao fisco sobre os bens, negócios ou atividades dos seus clientes, né? É uma excepcionalidade aí de quem detém o dever fiscal de prestar informações. Uma outra coisa importante ainda dessa atividade de fiscalização é que nós temos a Lei Complementar 105 de 2001, que estabelece o sigilo bancário. Então, para que se tenha acesso a dados bancários, é necessário que se tenha uma decisão judicial, salvo a administração tributária. Então, a gente tem uma flexibilização da aplicação da legislação do sigilo bancário para a administração tributária. Toda vez que a administração tributária ela estiver diante de um processo administrativo tributário ou de um processo judicial tributário e ela consegue justificar que é necessário que ela obtenha informações bancárias sobre aquele contribuinte, a administração tributária ela vai poder mandar um ofício ali para o gerente daquele correntista, daquele contribuinte, e esse gerente ele vai ter o dever fiscal de prestar informações. Então, a administração tributária ela tem sim acesso aos dados bancários do contribuinte, porque a gente tem uma flexibilização da aplicação do sigilo bancário, né? Há uma flexibilização aí da Lei Complementar 105 de 2001, e essa possibilidade está no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, então a gente tem uma flexibilização do sigilo bancário para a administração tributária. A administração tributária ela pode ter acesso sim aos dados bancários do contribuinte, desde que ela mande uma intimação por escrito, um ofício por escrito ali ao gerente bancário, e ela consiga demonstrar, né, que é necessário que ela obtenha aquela informação para fins de compor um processo administrativo tributário, para fins de compor prova no processo administrativo tributário ou no processo judicial tributário. É muito importante também a gente esclarecer que a administração tributária ela vai ter acesso a essa informação, porém essa informação ela precisa ser resguardada entre as partes daquele processo. Ou seja, a administração tributária ela tem acesso à informação, mas é necessário que essa informação ela fique registrada nos autos apenas em relação às partes daquele processo. Essa informação ela não pode ser vazada para terceiros, para aqueles que estão fora dessa relação processual. Então, é possível sim a administração tributária ter acesso sem decisão judicial, com a flexibilização da Lei Complementar 105, só que ela, ao obter essa informação tem que ficar restrita àquela relação processual entre as partes que integram aquele processo, seja ele processo administrativo, seja ele processo judicial, e essas informações não podem ser vazadas para terceiros que estão fora dessa relação. Outra coisa importante, referente ainda ao tema de administração tributária, é em relação à guarda dos documentos, né? Em relação à guarda de documentos fiscais. No mínimo, se guarda os documentos fiscais pelo prazo de 5 anos, exatamente que é o prazo de
prescrição ali definitiva do crédito tributário. Já que qualquer coisa pode ser objeto de fiscalização, exatamente porque qualquer coisa pode ser objeto de fiscalização é que nós, enquanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas, devemos ter a guarda desses documentos pelo prazo mínimo de 5 anos, que é o prazo aí de prescrição do crédito tributário. E outra coisa ainda importante dentro do tema de fiscalização é a atividade de cooperação. É possível que os dados de fiscalização sejam cooperados, sejam transferidos de um ente federativo para o outro. Existe uma cooperação entre os entes federativos para que ocorra essa circulação dos dados de fiscalização. E essa cooperação ela vai acontecer mediante uma solicitação por escrito do ente ali que solicita aquela informação e ela vai obter, aquele ente federativo vai entregar aquela informação ali, aquele ente federativo que solicitou. Então é possível sim a gente ter essa atividade de cooperação dentro aí da atividade de fiscalização da administração tributária. Hoje se discute muitos temas vinculados a essa atividade de fiscalização, inclusive a utilização de mídias sociais como um dos elementos de prova para a composição de um processo administrativo ou de um processo judicial tributário. Ou seja, sinais de riqueza, por exemplo, dos contribuintes a partir ali da sua representação no ambiente de redes sociais, que pode ser utilizado como elemento de prova num processo administrativo ou num processo judicial tributário. É importante ressaltar que não vai ser a única prova, mas também eu posso utilizar como elemento de prova diante de tantas outras, ali fazer a junção também da apresentação das redes sociais do contribuinte como uma das formas de ter a atividade de fiscalização e os elementos aí de prova na formação do processo administrativo e do processo judicial tributário. E aí é importante a gente registrar que esse poder de polícia da administração tributária ele é amplíssimo, qualquer pessoa pode ser objeto de fiscalização, né? E qualquer coisa pode ser fiscalizada. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, né, e marcar muito é o artigo 197 do CTN, que estabelece as pessoas que têm o dever fiscal de prestar essa informação e a exceção para aquelas carreiras que têm a proteção aí do segredo profissional. Enfim, é isso. Eu espero que vocês aqui tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham dúvidas sobre esse tema, vocês colocam aqui no comentário pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos. Nós temos novos vídeos toda segunda e toda sexta-feira, né? E ativa aqui o sininho para acompanhar todos os debates, para acompanhar as séries, as nossas playlists que estão aqui no canal do YouTube. E mais uma vez, se você tiver dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Caso vocês também tenham sugestões de tema, deixa aqui que eu também vou ter o prazer em atendê-los. É isso. Continue aí estudando direito tributário, né, que a gente tem uma área do direito muito ampla e eu volto em breve com novos vídeos. Beijos aí no coração de todos e todas vocês.